Olá, este é o programa Argumento. Hoje nós vamos falar do combate ao coronavírus. O Brasil já começou a vacinação em ritmo lento, o Congresso está discutindo a retomada do auxílio emergencial. Qual a importância dessas medidas para que o país volte à normalidade, a economia volte à normalidade, para que as pessoas tenham a possibilidade de evitar se contrair a doença? As UTIs estão lotadas. Nós vamos falar sobre esse tema, de um modo geral, o combate ao coronavírus, com o senador veneziano Vital do Rego, que é do MDB da Paraíba. Senador, muito obrigado por participar do nosso programa. Meus cumprimentos, Ronaldo. Um grande abraço a você e a todos os telespectadores da nossa querida, competente TV Senado, que tanto tem nos permitido acessar as informações, quando eu digo nos permitido, a toda a população brasileira. Eu fico muito honrado pelo convite que você, que sua equipe formularam-me para que nós conversemos sobre esse tema que tem sido do dia ao longo desses últimos 12 meses. Um tema extremamente angustiante que tem nos deixado, não apenas no Brasil, mas em todo o globo, de luto, né? Por tantas e tantas milhares de mortes, mais de 250 mil mortes só no nosso país, tantos e tantos lares que desafortunadamente passaram por essa experiência e lamentando que ainda, né, lastimavelmente, vamos até o período em que vençamos através de uma imunização plena, ainda vamos ter situações indesejáveis. Eu estou à sua disposição, Ronaldo. Pois é, senador, o senhor falou da imunização e essa é a grande angústia da população hoje. A vacinação começou em todo o Brasil, mas segue num ritmo muito lento, não sei se o senhor também tem essa avaliação. O Senado aprovou um projeto importante para tentar destravar. Eu queria que o senhor explicasse um pouco esse projeto e a importância dele. Projeto de autoria do senador presidente Rodrigo Pacheco, que vem exatamente por força dessa negligência. Eu não vou aqui fazer juízos, mas até que poderíamos, apontando certas situações de culpa e de dolo por parte do governo federal no trato a essa questão. Basta que nós façamos um rememorar desde o momento em que a pandemia se instalou, desde o momento em que o decreto de calamidade ele foi apreciado pelo Congresso Nacional e desde as primeiras considerações do presidente da República e que outros membros que deveriam ter tido a postura, primeiro, de saber cientificamente que nós estamos a tratar de uma situação gravíssima. E desde aqueles primórdios fatos, durante todo o deslocar desses eventos, o que nós temos assistido é exatamente isso, é o entrechocar-se da visão defendida pela ciência e da visão defendida pelo improviso, pela descrença, né, por comportamentos inaceitáveis que terminam por chegar a essa realidade. Então, a proposta do presidente Rodrigo Pacheco, que foi aprovada em Senado, vai ser apreciado na Câmara, é o de garantir o acesso, através dos municípios e dos estados, das vacinas, entre estas a da Pfizer e a da Janssen, que já poderiam estar em solo brasileiro, portanto, já poderiam estar sendo ministradas aos milhões de brasileiros, desde o momento em que, em agosto, você vai recordar muito bem, Ronaldo, e os nossos telespectadores, houve uma proposta, houve uma discussão em que pelo menos 70 milhões de doses já poderiam ter sido adquiridas lá e poderiam estar sendo entregues. E todo esse processo, arrastado processo, tem nos levado a essa situação. Uma baixa capacidade, não porque não tivéssemos, diga-se passagem, se as vacinas já estivessem sendo disponibilizadas, o sistema único nosso, ele permitiria um avanço muito rápido. Mas o que falta é exatamente a vacina. O governo federal alega que, no caso da Pfizer e da Johnson, né, que são dois laboratórios que não estão produzindo vacina no Brasil, mas que estão produzindo globalmente, há exigência de que os riscos sejam assumidos pelo país, no caso, pelo governo federal. Me parece que o projeto do presidente tenta resolver isso, né? Resolver isso, ou seja, mas eu te pergunto, analisemos conjuntamente. Imagine que 69 países que já estão adotando tiveram a compreensão, né, de assumir a responsabilidade civil. Aceitaram a cláusula. Aceitaram a cláusula. E só nós
só o governo brasileiro, por quais razões, qual é o sentido, qual é o fundamento de nós nos diferirmos quando a esmagadora maioria, quase a totalidade maioria dos demais outros países que já estão ministrando essas vacinas, entenderam que poderiam assumir essa responsabilização, até porque são muito baixos, são ínfimos os episódios de registros de consequências mais danosas a algumas pessoas que receberam essa vacina. Então, a gente perde todo esse tempo e foi aí onde houve a diligente participação do presidente Rodrigo Pacheco, que, como autor, discutiu com o Ministério da Saúde, com os integrantes desses laboratórios citados, a condição, já que o governo não quer, lastimavelmente não quer, não assume a sua responsabilidade primeira, que é a de garantir o acesso à vacina, que os municípios e que os estados, tendo as condições, possam acessá-lo através das compras com os recursos federais, ou também podendo ser ressarcido, porque recordemos que o Congresso apreciou medida provisória para liberar 20 bilhões de recursos, exclusivamente, foi entre novembro e dezembro do ano passado, para a aquisição dessas vacinas. Então, é algo indizível, é algo incompreensível que o Brasil esteja querendo, se postando diferentemente, quando 69 outros países entenderam que essa cláusula era plenamente razoável de ser absorvida. O projeto do presidente Rodrigo Pacheco, ele também estabelece a possibilidade de que as empresas comprem vacinas depois de todos os grupos prioritários imunizados, doem 50% para o SUS e possam aplicar os outros 50% gratuitamente, por exemplo, em seus funcionários. O que o senhor acha dessa medida que foi estabelecida nesse projeto? Eu penso que todas as iniciativas que visem garantir na maior brevidade de tempo a imunização da nossa sociedade devem ser compreendidas, aceitas e aplaudidas. Ou seja, aquilo que foi proposto tem, não improvisadamente, não é algo que foi proposto numa iniciativa legislativa sem que houvesse os fundamentos e o sentido dessa proposição. E o sentido dessa proposição é que nós não nos permitamos ver, se temos o caso do nosso vizinho Chile, com uma população bem menor, mas que teve a capacidade, através do seu governo, de adquirir as vacinas e já ter praticamente 15%, um número bem maior do que o percentual que no nosso país está sendo verificado. É o caso de Israel, é o caso do próprio Estados Unidos da América e de outras nações que adquiriram um número maior e que já estão predispostas, inclusive, a colaborar, transferindo esse excedente para os demais outros países. Então, a sugestão que foi feita e que foi apreciada e aprovada no Senado, garantindo esses acessos, tem um sentido exatamente de nós alargarmos o acesso para que não dependamos do governo federal e tenhamos que chegar a essa convivência infausta até o final do ano, Ronaldo. Então, é no mínimo impensável, para não dizer um paradoxo, quando o presidente da República e as autoridades que compõem o governo federal falam sobre a necessidade de nós retomarmos a economia, falam sobre a necessidade, ou então diziam que isso era uma gripezinha, que era algo passageiro e que não poderíamos estar diante de lockdowns, de limitações, nós não poderíamos gerar tantos e tantos milhares de desempregos, mas esse próprio governo, as suas próprias iniciativas ou as suas próprias ausências de iniciativas terminam por levar a essa situação que é extremamente grave para a própria economia. Nós tivemos um recrudescimento, estamos em número até maior do que o pico que foi verificado em 2020 entre junho e julho. E aí também por força do nosso próprio comportamento pessoal. Nós não podemos desconhecer que houve um desleixo, houve um descuido, houve um desprezar aos rigores. Eu digo nós, cidadãos, eu, você, nosso vizinho, e verificamos isso no final do ano, verificamos isso nas passagens de alguns feriados nacionais, verificamos no carnaval silencioso, que de silencioso não teve nada, eram as praias cheias, eram os ambientes recheados, muitos e muitos milhares de brasileiros, imaginando que tudo estava numa normalidade. Então há um grau também de culpa pessoal da sociedade brasileira em relação a esse tema.
Senador, antes de encerrarmos, a vacina é importante para retomar a economia, mas enquanto ela não é retomada, nós temos pessoas que estão passando fome literalmente no país. Literalmente. O Congresso está discutindo a volta do auxílio emergencial. O que vai ser possível fazer? A discussão da PEC ainda é longa. Qual a opinião do senhor? Qual é o caminho para retomarmos o auxílio emergencial? Eu confesso a você que fiquei surpreendido quando houve, por parte do governo federal, a ruptura, vamos dizer assim, quando você tinha a previsão para o auxílio até o final de dezembro e, ato contínuo, não houve a iniciativa da sua prorrogação. Durante esses 2 meses que milhões de brasileiros deixaram de ter acesso, Ronaldo, nesses milhões de brasileiros, muitos destes, milhares destes, passaram a inserir-se nos níveis ou de pobreza ou de extrema pobreza, e você não está exagerando quando fala na literalidade que muitos dos nossos conterrâneos estão passando fome. Então, não cabia ao governo federal desconhecer sobre essa situação e se postar de forma tão insensível. O que estamos a tratar é a necessidade desse retorno, seja em valores que possam ser e deverão ser discutidos também com a equipe econômica e sem fazer condicionantes, Ronaldo. A PEC emergencial, ela não pode ser posta como uma imposição de goela abaixo para que os congressistas incluam dispositivos que não serão apenas dispositivos previstos na legislação a períodos curtos. Eu quero fazer aqui um alerta. Alguns dos seus pontos, eles serão duradouros. Por quê? Porque o governo federal diz, olha, eu vou fazer algo que é a retomada dessa disposição da ajuda do auxílio emergencial, conquanto os senhores congressistas, deputados e senadores façam com que aquilo que é o meu interesse, que é a antecipação de uma reforma administrativa, onde o debate deveria ser muito mais acurado, cuidadoso, com o tempo suficiente, possa ser aprovado. Não é honesto esse tipo de argumento. Nós não podemos colocar uma situação condicionada à outra. Nós temos que levar em conta que milhões de brasileiros estão passando, na literalidade, fome. E nós, do Senado Federal, devemos estar até meados, quem sabe até daqui a 10 dias, apreciando essa proposta. Senador, muito obrigado, senador Veneziano, por participar do nosso programa. Querido, um grande abraço a você. Eu estou sempre à sua disposição e à disposição, obviamente, dos cidadãos e cidadãs brasileiros que acompanham a TV Senado. Um grande abraço, parabéns a toda a sua equipe. E você também que nos assistiu, muito obrigado pela audiência. Você pode rever esse programa lá na nossa página da internet, senado.leg.br/TV. Um abraço e até o próximo.